Boa tarde. A gente vai iniciar a entrevista aqui com o Fagner Santana, pelo trabalho da disciplina de Psicologia e Ciência e Profissão, trabalho com o tema de Psicologia Clínica. A gente vai fazer algumas perguntas aqui para o Fagner, para a gente entender um pouco mais sobre a área de atuação do psicólogo clínico, juntamente aqui com a equipe composta por eu, João Victor, José Maria, Wênia, Vitória Lucas, Wesley e Sinara, que não pôde participar por conta do trabalho. Então, Fagner, fala um pouco aí sobre você. Quando se formou, quando começou a atuar. Tá, ok. Meu nome é Fagner Santana, como você já me apresentou. Eu sou psicólogo clínico. Ultimamente eu trabalho exclusivamente com psicologia clínica. Eu sou formado pela Unileão, me formei no final de 2019 e comecei a atuar na psicologia clínica no começo de 2020. Então, minha atuação ela é bem recente, mas ao mesmo tempo era uma que eu já tinha certeza, eu já havia me programado para isso, e aí foi quando já comecei. Eu sou especialista em psicologia infantil e faço uma pós-graduação em neuropsicologia e problemas de aprendizagem. Eu trabalho hoje atendendo todos os públicos, porém o meu foco, a minha área que eu tenho uma paixão, digamos assim, contato maior é com psicologia infantil e adolescência, mas eu acredito que a clínica ela consegue abordar muitas coisas, por isso que eu escolhi, sabe, para ser meu primeiro espaço de trabalho. É justamente por essa capacidade e esse leque de possibilidades que a gente pode alcançar trabalhando com psicologia clínica. É basicamente isso. Certo. Eu esqueci de um nome aqui do integrante do grupo também, que também não pôde participar agora da entrevista, é o Alisson, peço desculpa. Muito bem. E a gente tem aqui meio que um roteiro, mas acaba que a gente vai se desdobrando aqui no meio da conversa, vai ser rápido. Tá certo. Então, eu queria perguntar por que você escolheu a área clínica? O que te atraiu? Tá. Eu acho que quando a gente está na faculdade, é muito difícil a gente pensar sobre área de atuação, né? Assim, acho que a gente já começa a pensar sobre o que é que a gente quer ser na faculdade, né? Então, na faculdade você já vai vendo o que você gosta e o que você não gosta. Só que um problema meu é que, assim, eu sabia o que eu não gostava, faltava o que eu gostava, porque eu gostava de muita coisa. E acabou faltava essa perspectiva e esses espaços. E o que me ajudou a entender, por exemplo, que eu queria psicologia clínica foi fazer terapia. Foi na terapia que eu entendi que eu não precisava, por exemplo, ir na maré dos outros, ou que eu não necessariamente precisava de uma área, que é outra coisa que a gente precisa entender. Enquanto estudante, a gente não precisa se esforçar tanto para saber qual área eu quero. Mas foi uma construção. Eu digo sempre que foi uma construção que demandou tempo e que demandou trabalho pessoal também. Não foi só simplesmente, eu acordei e hoje eu quero psicologia clínica. E aí, obviamente, as respostas que a gente vai tendo dentro da faculdade vão guiando a gente para a gente encontrar, né? Por exemplo, o meu último estágio foi em psicologia clínica, foi no SPA. Então, são escolhas que a gente vai fazendo, mas ao mesmo tempo são processos que a gente vai construindo, que demanda tempo, que demanda paciência, que demanda trabalho pessoal, enfim. Mas eu sempre costumo dizer assim, trabalhar com psicologia clínica é para além de uma decisão, mas uma construção que você vai fazendo diariamente também. Diferente, por exemplo, de outros espaços que você chega e você tem um pré-registro. Por exemplo, se você vai atuar em outros campos da psicologia, por exemplo, você vai para a psicologia escolar. Lá na psicologia escolar, existem atribuições do psicólogo escolar. Já na psicologia clínica, não. Na psicologia clínica, você chega e tem um leque de possibilidades, uma diversidade muito grande, e você tem que se virar nisso, de se adaptar, de ir se reconhecendo também. Tem muita gente que começa e que desiste, e tem muita gente que não pensa na psicologia clínica e quando vai ver, era aquilo que queria, era aquilo que bate. Então, assim, eu acho que o meu começo na psicologia clínica veio muito disso, de paciência, mas também de trabalho individual. Ótimo. E foi fácil chegar a atuar na área da psicologia clínica?
Me fala só assim, fácil em que sentido? Tu consegue me dizer Se em você qual tem alguma âmbito? dificuldade para começar a atuar, questão profissional mesmo, questão rotineira. Bacana, ótimo, entendi, pronto. Mais uma vez, qual é o problema da psicologia clínica? Na graduação, a gente tem informações teóricas e científicas, né? A gente aprende as abordagens, a gente aprende os conteúdos e tudo mais. Só que eu senti uma falta muito grande, por exemplo, da gente falar sobre coisas sobre, por exemplo, preço, sobre, por exemplo, documento que você vai precisar, que vai ser necessário, é, sabe assim, coisas muito pontuais do dia a dia. Por exemplo, a gente teve ainda uma disciplina no final, bem no final do curso, que falava sobre essas documentações, essas coisas e tal, só que ainda assim, lá na disciplina, a gente não via, por exemplo, a importância disso naquele no dia a dia. Por exemplo, eu tenho um paciente que toda semana eu tenho que emitir uma declaração de comparecimento, porque toda semana ele precisa por conta do trabalho. E eu não imaginava que aquilo dali ia ser algo tão recorrente. Quando se falava sobre documentos psicológicos, por exemplo, era algo ainda muito distante para mim. Eu não imaginaria que era algo tão próximo. Então, eu acho que a minha principal dificuldade foi, por exemplo, tomar decisões muito pequenas. Por exemplo, se eu ia alugar a sala, se eu ia, sei lá, se eu ia alugar, se eu ia sublocar, se eu ia fazer até mesmo questão de arte, que é uma coisa de divulgação, que é uma coisa muito necessária, né? Por exemplo, hoje em dia você só é visto se você estiver em rede social, se você estiver em alguns espaços. Então, assim, era muito difícil para mim lidar, aliás, ainda é muito difícil para mim lidar com essas coisas. Ainda é muito difícil para mim associar, por exemplo, que para que eu capte paciente hoje, eu preciso saber sobre marketing digital, que é uma coisa que na faculdade de psicologia eu não tinha pensado que eu precisaria. Então, assim, eu acho que a minha maior dificuldade é que hoje a gente precisa entender que psicologia clínica é um negócio. Psicologia clínica é um serviço, como qualquer outro, e que precisa de coisas que vão além do teu conhecimento. Então, não basta só você saber sobre psicologia. Você tem que saber sobre marketing, você tem que saber sobre documentação, você tem que saber sobre, até mesmo sobre esses nichos que vão sendo criados com outros profissionais, com médicos, com dentista, com fisioterapeuta. Então, assim, criar essa rede de ligação. Então, eu sempre achei que seria só abrir a clínica, avisar, ó, galera, estou atendendo em tal lugar, embora todo mundo. E não é. Acho que a minha maior dificuldade foi lidar com burocracia. E tem muita burocracia para ser feita até você chegar na atuação de fato. E aí, quando você entra para a clínica que está tudo resolvido, você percebe que existem outros problemas para além disso. Por exemplo, depois que você começa a atuar, você tem uma questão que é, por exemplo, a manutenção desses pacientes. Não adianta só captar esses pacientes, mas você tem que manter eles. Esse paciente ele precisa necessitar desse serviço e reconhecer que ele necessita desse serviço. Então, só fazer, por exemplo, uma sessão inicial e o paciente nunca mais voltar, pode acontecer, mas a gente precisa saber lidar com essas situações. Então, são questões que acaba que a gente não vê na faculdade, pelo menos é uma realidade minha, eu não via essas questões, mas que na prática eu acabei tendo que buscar curso, tendo que me aprimorar nesses espaços. Acho que a minha maior dificuldade, assim, de todas, foi justamente articular essas coisas que não foram vistas, mas que é muito cotidiano, sabe? Por exemplo, medicação. O psicólogo, não precisa saber de medicação. Precisa. Precisa porque, por exemplo, em alguns aspectos, alguns pacientes chegam para a gente com um efeito colateral de medicação. Às vezes a gente acha que é da condição psicopatológica, quando na verdade não é. Então, assim, são esses pequenos detalhes cotidianos que fazem muita diferença que eu não sinto que a gente vê tanto. E aí acaba dificultando o nosso trabalho. Mas, apesar da dificuldade, é um trabalho que eu não troco. Assim, é um trabalho muito bom, principalmente levando em consideração que sou eu quem administro. Apesar de ser um problema, é também uma solução, de uma certa forma. Então, eu acredito que, listando aí 3 dificuldades que tu encontrou na atuação da psicologia clínica, poderia listar como marketing digital, empreendedorismo e farmacologia. Basicamente isso.
Tem Sim. outros probleminhas também, mas aí a gente acaba se desmembrando em outros assuntos. Saindo dessa área de atuação de campo, indo mais para uma área na questão de pacientes, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou até hoje? Para captar paciente, tu quer dizer? Não, questão de pacientes mesmo, por diferentes tipos de, sei lá, de demandas que o paciente traz até você. Ok. Existem duas questões. A primeira é você seguir o código de ética e a segunda é você observar seus próprios comportamentos. Quando eu fui definir qual era o público que eu queria, que eu gostaria de trabalhar, eu não tive tipo assim, eu não tive muita escolha. Porque como eu trabalho numa cidade muito pequena, eu tinha que pensar o seguinte: qualquer paciente que eu perder, qualquer pessoa que de uma certa forma buscar o meu serviço e eu não puder atender, eu vou estar perdendo. Então, eu entendo, por exemplo, a clínica que eu faço como uma clínica generalista. Eu tento atender adultos, crianças, idosos e adolescentes. Mas eu acho que quando se fala de perspectiva de demanda, a gente precisa reconhecer primeiro o que você pode trabalhar, o que você suporta de trabalhar. Por exemplo, eu não atendo casal e não gosto muito da perspectiva de trabalho grupal dentro da clínica. Não estou falando em outros espaços, estou falando na clínica. Não são serviços que eu gosto de disponibilizar. Eu prefiro disponibilizar outros tipos de serviço, tentando buscar, por exemplo, o meu grupo de estudos em psicologia e adolescência foi pensando nessa perspectiva de criar um serviço que fosse agregado à clínica. Então, eu acho que o primeiro ponto, João, é você pensar o seguinte: quais são os tipos de serviço que você suporta e o que você gosta também? Porque você trabalhar com uma coisa que você não gosta fica insuportável ao longo do tempo. No começo pode ser legalzinho, no começo você pode até suportar, mas ao longo do tempo você não vai sustentando. E, por fim, eu acho que na questão de demanda é você saber o seguinte: quais são as demandas que eu atendo e quais são as demandas que eu não atendo, no sentido técnico. E aí você tem que buscar o apoio do código de ética. No nosso código de ética vem dizendo que você não deve aceitar trabalhos e afins, coisas afins, daquilo que você não se sentir capacitado teórica e pessoalmente. Então, por exemplo, algumas demandas que se parecem com alguns casos, tem profissionais que não pegam, ou alguns tipos de psicopatologia, tem profissionais que não pegam. Por exemplo, hoje eu não trabalho com autismo, porque é uma clínica que, por enquanto, eu ainda não tenho uma formação. Fagner, tu não trabalha com autismo porque tu não quer? Não, é porque eu ainda não tenho formação que tenha condição de abarcar toda uma questão que a própria demanda do autismo tem. Então, assim, eu prefiro não atender e buscar me capacitar para que depois eu possa começar a atender esse tipo de pessoa. Por exemplo, avaliação psicológica. Eu sou apaixonada por avaliação psicológica. Desde o primeiro contato que eu tive em avaliação psicológica até o final da minha graduação, todo semestre eu realizava. Porém, depois que eu me formei, eu disse o seguinte: olha, eu não vou fazer avaliação psicológica até que eu tenha preparo suficiente. Então, assim, tem essa primeira questão de você se identificar quais são as demandas que você se identificam, qual é o tipo de trabalho que você se identifica, e um segundo ponto é uma questão ética, de você saber o seguinte: eu não sei fazer, eu não sei, por exemplo, tem pacientes tem colegas meus que dizem assim: eu não sei trabalhar com criança. Ótimo, não trabalhe, porque no final das contas você vai estar fazendo besteira, você vai estar fazendo erro. Então, não sei trabalhar com adultos. Não, trabalhe só com criança. Então, assim, hoje eu trabalho com todos os públicos porque eu me preparo o suficiente para isso. Mas, por exemplo, já chegou de ter demanda de autismo e eu dizer: olha, nesse momento eu não posso atender porque eu não tenho a formação ainda. Já comecei, mas eu só começo a atender quando eu terminar. Porque eu acredito também que, por mais que os quadros psicopatológicos eles sejam diferentes em suas instâncias, por exemplo, uma depressão ela não é uma realidade para todo mundo, né? Todo mundo que é acometido com depressão, apesar de ter sintomas parecidos, cada um vivencia a depressão de uma forma diferente. Então, eu, enquanto profissional, preciso saber se eu suporto aquele trabalho, porque o profissional de psicologia que trabalha exclusivamente com a clínica é um trabalho muito cansativo. Isso eu lhe digo. Por exemplo, existem dias em que eu pego quadros assim muito específicos em um turno só. E aí, no final do dia, você está muito cansado. Então, se aquilo não faz sentido para você, se aquele trabalho não faz sentido para você,
não compensa. Não compensa você trabalhar com aquilo dali daquela forma. Certo. Acho que é isso. Aí, tendo em vista que cada paciente tem sua particularidade, quais são as técnicas e estratégias que você mais utiliza para prevenir e tratar problemas psicológicos? Já que você entrou nesse âmbito de, num dia, vir diferentes tipos de demandas e no fim do dia você chega a ficar cansado por conta disso. Bacana. Eu vou tentar, João, não entrar no assunto de abordagem, porque eu acho que, principalmente por conta do semestre que vocês estão, ainda é uma associação que é muito difícil, sabe? Eu chegar aqui e ficar falando sobre abordagem, eu uso isso, eu faço aquilo outro. Sim. Mas eu acho que, para além de uma questão de abordagem, existe uma preparação que o profissional de psicologia clínica ele precisa ter. Por exemplo, em todos os outros espaços, o prontuário ele é algo muito importante, mas dentro da psicologia clínica ele é 3 vezes mais importante. Porque vamos supor, por exemplo, eu atendo uma pessoa hoje, eu faço a avaliação inicial dessa pessoa hoje. E aí, nessa avaliação inicial, eu faço a anamnese, tudo direitinho, e faço a evolução. Nessa evolução, eu vou saber mais ou menos quais são os aspectos que precisam ser trabalhados nesse paciente. Então, na próxima sessão, pelo menos na abordagem que eu sigo, e eu acredito que as outras também funcionam mais ou menos dessa forma, na próxima sessão eu já sei quais são os aspectos que eu preciso observar, quais são as condições que eu preciso analisar, quais são os aspectos que precisam ser reforçados, ou algumas condições que precisam ser trabalhadas melhor. Então, assim, dentro dessa questão de intervenções, é muito de você conhecer sobre o próprio caso. E de você reconhecer alguns aspectos, porque, por exemplo, na psicologia infantil, né, nos atendimentos infantis, eu sempre atendo primeiro os pais, os responsáveis, seja lá quem for. Eu faço o acolhimento desses responsáveis, e aí nesse acolhimento, eu observo quais são os aspectos que precisam ser, né, assim, comunicados de alguma demanda que os próprios pais têm. Mas quando a criança chega, eu também vou observar quais são as demandas que a criança tem, que é um erro cometido muito comumente. As pessoas acham que a gente está ali para servir aos pais, quando na verdade a gente não está para servir aos pais, por mais que sejam eles que paguem o tratamento. A gente precisa entender quais são as necessidades e quais são as demandas da criança também. Então, quando se fala de técnica, óbvio que você vai se apegar à sua abordagem, né, à sua teoria, aquilo que você escolheu para guiar os teus atendimentos. Mas eu acho que para uma questão de organização, o psicólogo clínico ele tem que ser muito bem organizado, porque ele precisa saber quais são as intervenções, ele precisa, por exemplo, saber, eu quero, voltando a um caso, por exemplo, tem um atendimento que eu preciso trabalhar a coordenação motora. E aí, nos meus recursos terapêuticos, eu não tenho nenhum recurso que trabalhe coordenação motora. Então, o que é que eu tenho que fazer? Comprar. Não tem outro jeito. Ou compra, ou inventa, ou cria, ou vai na internet e pesquisa quais são os brinquedos, e aí faz com material reciclado. Enfim, você vai ter que dar um jeito de ter aquele material para fazer aquela atividade. Então, assim, é uma situação bastante delicada, né? Nesse sentido de técnica, nesse sentido de trabalho, porque você sabe que cada caso é um caso, porém, dentro dessas demandas tem algumas particularidades que você tem que tomar de conta, né? Então, não adianta só eu saber qual é o CID, não adianta só eu saber qual é a classificação nosológica e não entender quais são as singularidades daquele caso. Por exemplo, Joana tem depressão, Maria tem depressão, mas são condições diferentes. A percepção dessas duas pessoas são diferentes, o histórico de vida dessas pessoas são diferentes, os pensamentos disfuncionais que causam a depressão são diferentes. Então, assim, tudo vai depender da tua organização e principalmente de como você observa aquele caso. E aí, quando você toda essa organização, mais essa observação, mais a tua técnica e a tua teoria, que é a tua abordagem que dá, aí você tem um processo terapêutico minimamente encaminhado. E aí o resto é continuar e fazer essas intervenções à medida em que o tempo for passando. O colega aqui, Wesley, ele havia falado comigo a respeito de te perguntar as dificuldades que tu enfrentou com a pandemia. Eu acredito que mais você tem conhecimento sobre iniciar psicologia clínica na pandemia, porque como você começou no começo de 2020, foi
bem em cheio, quase que ao mesmo tempo. Como foi essa experiência para tu? Foi terrível. Porque, assim, eu tinha feito um ano de estágio, né? Eu tinha feito um ano de estágio em psicologia clínica. E aí, assim que eu terminei, houve uma proposta de emprego, e aí eu colei grau antecipado, e essa proposta de emprego não deu certo. Enfim, foi uma situação bem, bem complicada. Só que aí o que era que acontecia? Eu já estava com o meu CRP na mão e eu já tinha um espaço, eu já tinha, porque desde sempre foi uma coisa que eu tinha pensado. Eu vou fazer outras coisas na psicologia, gosto muito, por exemplo, da educação, gosto muito da assistência social, gosto da saúde, mas a psicologia clínica sempre foi a minha prioridade. E aí eu pensei o seguinte, vou deixar tudo certo, eu vou entrar nesse emprego e aí depois eu só entro na clínica. Só que aí o que foi que aconteceu? Esse emprego não deu certo, eu digo, ótimo, vou adiantar o mais rápido possível, porque aí eu fico pelo menos onde eu estou querendo. E aí, por exemplo, eu lembro que em uma semana eu estava como estagiário, na outra semana eu colei grau, na outra semana eu estava dentro da clínica. Então foi um espaço assim, eu não tive muito tempo para refletir, sabe, o que era que eu ia fazer. Porque já era uma certeza minha, já era uma coisa que eu gostava de fazer. Eu já estava feliz, eu estava feliz demais com tudo que estava acontecendo, então eu só fui. E aí, o que é que acontece? Comecei a atender, né? Então, eu tinha toda uma perspectiva e tinha como é que eu posso dizer? Eu tinha uma visão do que era a psicologia, que foi o que eu aprendi na faculdade, né? Que você vai presencialmente, que você vai estar com seus pacientes, que você vai fazer seus cartões de visita, que você vai decorar a sua fala, enfim. Toda uma expectativa que eu tinha, que de uma certa forma não foi totalmente frustrada, diferente de alguns colegas meus que já iniciaram no online, né? E aí, quando eu comecei a atender, eu avisei para todo mundo, atendo criança online. Foi uma decisão terrível para mim, porque eu passei um certo tempo sem atender criança, que é um público que eu gosto muito. Adolescentes acabavam tendo uma burocracia muito grande, porque toda a papelada de contrato terapêutico, quem assinava eram os pais, então acabava que tinha, sabe assim, um rolê muito grande até chegar no paciente, de fato. Então acabou que eu defini o seguinte: eu só vou trabalhar durante esse período, assim, o mais crítico, quando disse assim, pandemia mundial, coronavírus está matando todo mundo, que os psicólogos tiveram todo mundo que fazer o cadastro do EPSI, teve um tempo até que o próprio conselho já está orientando mesmo, e aí eu fiquei atendendo só adultos. Foi uma temporada muito crítica, porque eu já tinha muito paciente criança. Eu já comecei muito bem na clínica, mas aí eu tive que deixar todos esses pacientes de lado e esperar que tudo isso acontecesse, né, tudo isso se organizasse. Aí aos poucos as coisas foram reduzindo, eu consegui voltar para o consultório presencial, e aí lá no consultório presencial eu fiz algumas adaptações, psicoeduquei as crianças sobre esse momento que a gente está vivenciando. Eu digo muito que é super importante, aliás, existe uma importância muito grande no prézinho, porque as crianças elas já chegam sabendo que ela está ali, mas ela tem que ter cuidado, ela tem que usar álcool gel, ela tem que ficar distante de mim. Tanto que algumas crianças, quando elas chegam mais próximas, elas mesmas já entendem assim, eita, não posso, né? Aí eu digo, não, tem que ficar mais para cá. E aí elas vão. Enfim, também tentei fazer alguns trabalhos, por exemplo, para acessibilizar isso e para ficar de forma melhor. O meu chão, ele é todo marcado, né? Eu fiz umas pinturas para que as crianças pudessem entender, por exemplo, um chão que é marcado de vermelho e amarelo em alguns espaços. E aí eu pensei estrategicamente, por exemplo, de que quando a criança está no chão amarelo, eu tenho que estar no chão vermelho. E aí ela entende, por exemplo, a importância do distanciamento social. Então, acaba que trabalha até uma questão social mesmo, né, de cotidiano e tudo mais. Então, são trabalhos que a gente foi desenvolvendo aos poucos e que está dando certo, assim. E aí, né, desde o final do ano passado, o prefeito daqui deixou, né, que algumas atividades elas fossem retomadas, e aí eu acredito que desde outubro, novembro, não vou saber recordar direitinho, não, que eu voltei com os atendimentos presenciais. Tanto que é uma problemática muito grande que eu venho observando, que de tanto online, de tanta coisa digital, eu já venho dando preferência a atuar de forma presencial. Acho que depois desse ano tão cansativo,
que eu tive, por exemplo, eu tinha feito um tratamento, né, ocular, e aí eu não estava usando mais óculos, e eu já tive que voltar a usar óculos de novo, por conta do excesso de telas. Então, assim, apesar da gente ter que se reinventar, né, por conta da situação toda que está acontecendo, ao mesmo tempo eu fico pensando assim, eu não quero mais, assim, por exemplo, eu não pego mais paciente online. Não dá, assim, não gosto, não sinto essa vontade. Tanto que, por exemplo, eu prefiro, por exemplo, algumas cidades por aqui por perto acabam tendo muita procura. E aí eu estou começando, por exemplo, a abrir um turno em cidades próximas para atender só esse pessoal que me procura, para não ter que atender online, porque eu não estou gostando mais. Foi uma coisa que no começo eu tinha feito meu cadastro no EPSI sem ser na pandemia, porque eu já tinha planejado em atender online, só que por conta dessa carga muito grande de digital, eu já estou preferindo o presencial, eu já estou preferindo pelo menos o contato do olho no olho, de você observar algumas coisas que você vê mais próximo, até mesmo para adultos, por exemplo. Outra coisa também que ficou bastante difícil é o home care. Sim, atender em casa virou uma situação muito delicada. Eu tenho alguns pacientes idosos que eu faço esse atendimento em casa. Teve também o acompanhamento terapêutico, que é outra dificuldade que eu tenho, é de encontrar estagiário para me ajudar nesses acompanhamentos terapêuticos. E aí eu tenho que fazer esses atendimentos presenciais. E aí, e na casa dessas pessoas é muito delicado, né? Porque além da gente estar fora, então foi que eu pensei, por exemplo, os meus atendimentos home care e os atendimentos de acompanhamento terapêutico, eles acontecem sempre no primeiro turno, ou de manhã, no primeiro turno, tipo, no primeiro horário, de 8 horas, ou no período da tarde, de 1 hora, que é quando eu tô saindo de casa. Então, eu tenho a certeza, por exemplo, que eu não passei o dia todo na clínica e tô levando nada para casa de ninguém, por exemplo. E lá também eu instruo muito a família, olha, a gente vai fazer dessa forma, a gente vai fazer disso, eu gostaria que aqui tivesse álcool. Então, eu sempre, antes de fechar o contrato, por exemplo, eu preciso fazer atendimento presencial na casa da pessoa, eu sempre tenho também esse cuidado de informar, de explicar tudo direitinho. Mas assim, tá sendo muito tranquilo, sendo bem sincero, apesar de no começo ter sido muito difícil, agora eu já me adaptei, já criei minhas estratégias e está sendo mais tranquilo, referente à pandemia. Certo, perfeito. Só uma particularidade minha, quando começou a pandemia, que eu ingressei no curso de psicologia, eu vi algo que seria muito bom, principalmente para pessoas que estavam saindo da faculdade, entendeu? Essa questão do atendimento online, que até então era muito difícil. Eu nunca tinha visto esse atendimento online para psicólogos. E eu via como uma facilidade de tipo, o jovem psicólogo sair da faculdade, não ter que alugar clínica, alugar um espaço lá para ele fazer os atendimentos. Eu acreditei que facilitaria muito essa questão do atendimento, entendeu? Porque daria para fazer um projeto bem mais interessante para o jovem psicólogo. Só que vendo desse seu lado mais de campo, dá para perceber que existem muitas particularidades do campo e muitas dificuldades com alguns pacientes que impossibilitam esse atendimento online. E é uma coisa assim muito interessante que, tipo, se não tivesse havido essa entrevista, eu continuaria firmemente pensando que, meu Deus, ou a solução dos meus problemas. E agora, partindo mais para um ponto de vista, eu poderia dizer até que profissional barra sociológico. De tipo, não sociológico no sentido estrito, mas de uma maneira mais ampla. No teu ponto de vista, quais as modificações que poderiam ser feitas para beneficiar a psicologia clínica na sociedade? Existe alguma coisa que tu possa pensar sobre isso? Antes, deixa só eu concluir teu pensamento sobre essa questão de o jovem psicólogo achava que a clínica presencial era 100% boa e nem sempre é. Existem duas coisas que eu acho muito interessante na psicologia, no atendimento online, por exemplo. Funciona muito bem para fobias sociais. Porém, chega um dado momento onde esse paciente ele vai precisar enfrentar esse medo, né? Então, assim,
existe um dado momento onde esses pacientes, eles precisam realmente desensibilizar esse comportamento, né? Então, uma hora eles vão ter que sair de casa, uma hora eles vão ter que fazer atividade de vida diária. Então, esse limite é muito tênue. Ao mesmo tempo, por exemplo, por que é que eu não atendia crianças online? Porque eu estava vendo o quão é insuportável para a criança passar 4 horas de frente a uma tela de computador assistindo aula. Então, chegou um dado momento que eu pensei o seguinte, cara, se a criança não quer ficar na escola, que era uma coisa que ela estava acostumado, imagine um cara que está na frente dela pedindo para ela fazer atividades específicas, ela não vai querer. Ela não vai suportar. Existem psicólogos por aí que conseguem, eu não estou dizendo que não conseguem, eu estou dizendo que conseguem, mas é uma questão minha. Então, assim, a pandemia também veio para a gente descobrir o nosso estilo de trabalho, de entender o que é que funciona para você e o que é que não funciona para você. Mas existem algumas questões que, por exemplo, tem psicólogos que começaram a atender só mulheres no formato online. Existem outros psicólogos que começaram a atender só o pessoal, a comunidade LGBTQIA+. Então, assim, vai muito de você descobrir qual é o teu perfil, né, do que é a tua questão. Sobre essa tua pergunta, assim, sobre como é que essa psicologia ela pode ser trabalhada de forma melhor, eu acho que tem duas coisas. A primeira está em relação à graduação, e a segunda está relacionada a forma como a psicologia clínica ela ainda é vista, socialmente falando. Vamos lá. Primeiro, eu acho que a psicologia clínica ela precisa ser entendida como um negócio, como um trabalho, como uma coisa fixa. Eu observo muito que tem muita gente que ainda observa a psicologia clínica como um ganho a mais, como um bico, como sendo uma coisa, eu tenho um horário disponível na terça-feira de tarde, eu vou atender na psicologia clínica. Não é assim. Não é assim porque quando você entende que, para mim, existem 2 tipos de trabalho, que é o trabalho ativo e o trabalho passivo. O trabalho ativo é aquele que eu vou lá e atendo e faço a evolução, enfim, faço o trabalho do psicólogo clínico. E o trabalho passivo é esse trabalho extra, de divulgação, de fazer texto, de fazer post para Instagram, de entrar em contato com o paciente, de organizar a sua vida financeira. Então, quando eu digo assim que uma parte desse trabalho deveria ser feito pela academia, é no sentido da psicologia clínica ser observada dentro da instituição, né, dentro das faculdades, como sendo um trabalho, como sendo uma possibilidade de trabalho. De que naquele momento, falar sobre marketing, falar sobre documentação, falar sobre essas perspectivas é muito necessário. Outro ponto também que eu acho que deveria ser trabalhado nisso, que é uma questão que a gente precisa desde sempre entender, é a questão de valores. Gente, o que tem de psicólogos por aí dizendo que atende a plano social é um absurdo. Eu acho um absurdo. Fagner, mas por que tu acha um absurdo o plano social? Porque eu acho que misturar as palavras plano e social já quebra toda a perspectiva social. O atendimento clínico, ele tem que ser por necessidade, por obrigação social. Se ele não entende as demandas da sociedade, se eles não entendem o sujeito inserido naquele contexto, e se ele não entende as vulnerabilidades daquele paciente, ele está sendo qualquer coisa, menos social, ele é barato. Fazer clínica social, fazer atendimento social, está para longe de cobrar R$10 por um atendimento. Tudo bem, você pode estar desesperado por um atendimento, mas dizer que está abrindo plano social para atender a R$10 é uma coisa muito complicada. Primeiro, porque desvaloriza a clínica. Segundo, porque o usuário está buscando o teu serviço unicamente porque é barato e não porque é bom. Eu vejo muito, por exemplo, é uma coisa que eu critico muito. Por exemplo, o pessoal, eles vão divulgar o trabalho, né? E aí coloca o seguinte, fulano de tal, psicólogo, CRP, tal, atende pelo plano social. Cara, eu não quero saber se você atende pelo plano social, eu quero saber o que é que você faz. Se você atende criança, se você atende adolescente, se você tem especialização, se você tem mestrado, o que é que você faz? Eu quero saber o que é que tu está fazendo. O valor é uma coisa importante, sim, obviamente. Só que eu acho que quando a gente foca muito nessa questão do valor, primeiro a gente está quebrando o nosso código de ética, porque lá tem dizendo que não pode, e segundo, a gente desvaloriza essa ideia da perspectiva clínica. Eu tenho um grupo, por exemplo, de psicólogos, né, que atendem online no Facebook,
E aí, vez ou outra, tem solicitação do pessoal. O pessoal entra no grupo e manda a seguinte mensagem: procura o psicólogo que atenda a plano social. E chove, assim, é uns 50, 60, 80 comentários de psicólogos mandando os links dos WhatsApps deles. Fagner, e qual é o problema disso? É atender social? Não. É porque aqueles psicólogos, eles estão buscando unicamente aquele paciente por conta de que é um dinheiro e que o paciente vê o psicólogo como sendo uma coisa mais barata. Entendem a psicologia clínica como um checklist. Eu faço aula, eu faço natação e faço terapia. E não é assim que as coisas funcionam. E é esse o problema que eu observo muito, tanto nessa perspectiva de formação, mas quanto a forma como a gente passa para a sociedade. Porque tem dois problemas. Primeiro, existe uma parcela de pessoas que não buscam a psicoterapia por conta da dificuldade, né, da acessibilidade, porque realmente um profissional que seja íntegro e que trabalhe de forma ok, ele não vai cobrar R$ 10 pelo que ele está fazendo. Pode acontecer, mas, como eu disse, observando a demanda e a realidade daquele paciente. Pode acontecer. Mas isso não significa dizer que ele está taxando o trabalho dele quanto àquela quantidade. Para mim, eu tenho essa ideia que os psicólogos criaram de atendimento social, muito parecido com a ideia de você divulgar preço. Sendo bem sincero, galera, vocês acham que existe diferença entre você colocar atendo a R$ 50 ou atendo a plano social? Para mim não existe diferença. Para mim é a mesma coisa. A diferença é que o número não vai estar lá, mas querendo ou não, você está dizendo que o seu valor é barato. Eu entendo, por exemplo, e aí você pode me perguntar: Fagner, você criticou demais o serviço social, o que é que você faz? Já que você é o gostosão, tá dizendo aí que não acredita em negócio de plano social. Gente, eu observo as demandas daquela situação, daquele espaço. Eu vou entender, por exemplo, por que é que os CRAs, os CREAs e os NASFs e os CAPs não estão conseguindo dar de conta daquele paciente. Isso é ser social. É você entender por que é que dentro da sociedade, aquele sujeito ele está procurando um serviço particular se ele não tem condições de custear. Se eu observo isso e compreendo que aquele paciente não está sendo acompanhado porque aquilo dali é uma demanda unicamente clínica, não é uma questão, por exemplo, social para um CRAS resolver, aí sim eu vou sentar com ele e observar. Ok, mas você consegue me pagar quanto? Como é que a gente consegue se organizar? É de 15 dias, a gente vai tentar fazer para ficar melhor para você? A gente reduz o preço de uma sessão, a gente faz dessa forma. Então, assim, eu acredito que ser social é buscar alternativas dentro da realidade do paciente. É compreender quais são essas características que precisam ser, né, observadas, mas ao mesmo tempo entender por que aquele sujeito não está sendo assistido por uma política que deveria estar assistindo ele. Então, assim, quando chega essas situações para mim, eu sou muito claro em dizer: olha, não existe essa ideia de psicologia social comigo dentro de uma clínica. Não tem. Porque se a ideia de psicologia social que vocês estão colocando é eu atender a R$ 10, não vai existir, porque aqui é meu trabalho. Se eu não receber daqui, eu não como. Se eu não receber daqui, eu não pago minhas contas. Então, eu acho que a clínica, né, social, como as pessoas chamam, o plano social, como as pessoas chamam, elas deveriam estar preocupadas em entender a demanda da sociedade. E aí é onde eu aponto essas três dificuldades a nível social. Primeiro, ainda tem o estigma de que quem faz terapia é louco, ainda tem esse problema, que é uma coisa secular, infelizmente. A segunda, essa dificuldade que os profissionais de psicologia estão tendo em gerenciar os seus negócios, e aí eu não sei se por um desespero, ou seja lá o que for, acabam utilizando desse termo social como sendo uma forma de captação de paciente, que eu acho que utilizar do nome social para fazer marketing é totalmente errado. Você não encontra no meu perfil eu falando que trabalho socialmente, porque a pessoa que chega para mim procurando trabalho, a primeira coisa que eu faço é tentar entender a realidade daquele sujeito. E, por fim, essa ideia muito enraizada que a gente ainda tem de que, por ser clínica, você não precisa estar alinhado aos outros espaços. Vez por outra, eu faço colaboração com os CRAs, com os CREAs, com os NASFs, com os cursos, né, de outros tipos de saúde, com as escolas, porque o trabalho do psicólogo clínico, se ele se fecha muito dentro daquela clínica, né, daquela salinha, ele não vai conseguir entender quais são as demandas daquele espaço. Ele não vai conseguir entender o que é que dentro da sociedade dele, o que é que estão se vivendo. Então, por exemplo, em cidades grandes a gente tem um psicólogo a cada esquina, mas a gente não sabe quais são os psicólogos que realmente estão comprometidos eticamente falando.
E aí eu acho que são esses desdobramentos e essas dificuldades que a gente tem, que eu acredito que se a gente sentasse realmente para discutir a formação em psicologia, quais são os aspectos positivos, quais são os aspectos negativos, a gente conseguiria chegar lá, de alguma certa forma. E, e na minha opinião, contribuindo aí com sua fala, é que a contribuição social não necessariamente é só você ver essa questão da particularidade do paciente, também não é cobrar barato a sessão, mas um trabalho onde você prepara outros profissionais, outras pessoas para exercer de maneira ética e bem profissional aquele trabalho. Isso também é uma contribuição social muito grande. Foi o que você fez com um grupo de estudo de psicologia para adolescentes, no qual eu participei, e foi uma experiência riquíssima, onde teve uma construção muito boa e tem uma contribuição social maior ainda, porque você pegou um grupo de jovens que estão se formando na psicologia e preparou eles para o dia a dia, para atender um determinado público, entendeu? Então, se a gente for puxar contribuições sociais que o profissional pode fazer para a área e para a sociedade, a gente tem um leque muito grande, entendeu? E não apenas fazer essa questão de plano social, como você mencionou. E agora, a gente já esticou um pouco aqui a entrevista, a gente tinha preparado para ser um pouco mais curta, mas eu não consegui interromper, porque é um momento riquíssimo. E só para finalizar, quais conselhos, quais dicas você daria para quem quer seguir essa carreira da psicologia clínica? Agora é a hora que você vai dar uma de mestre Miyagi e vai dizer o passo a passo para ser um bom psicólogo clínico aqui. Eu acho que tem muita coisa, na verdade, sabe, para ser pensada quando você escolhe ser psicólogo clínico especificamente. Mas eu acho que é você saber que aquele trabalho, de uma certa forma, te personaliza, sabe? Assim, no sentido de, eu gosto de fazer isso. Porque, querendo ou não, João, em todos os espaços que a gente tiver, independente, por exemplo, se eu tiver na escola, se eu tiver na organização, se eu tiver na assistência, se eu tiver na saúde, seja onde for, a gente sempre vai fazer um pouquinho de clínica. Sempre que a gente fizer uma escuta e essa escuta for especializada, a gente está fazendo psicologia clínica de uma certa forma. Então, eu acredito que o mínimo que você deve ter, assim, é entender se aquela psicologia clínica faz parte dos teus desejos. É de tirar essa fetichização mesmo, assim. Ao longo do curso de psicologia, vocês vão percebendo, por exemplo, que às vezes vocês entraram com a imagem do que era ser psicólogo e ela vai se perdendo, né? Por exemplo, muita gente entra querendo muito a clínica, porque conheceu a clínica no começo, e vai vendo que no final das contas quer trabalhar com a organização, por exemplo. Ou muita gente que entra porque conheceu o trabalho de um psicólogo que trabalhava no RH e no final das contas se apaixona por psicologia clínica. Então eu acho que vai muito sobre aproveitar esse momento de curso mesmo, assim, aproveitar isso e entender, eu gosto disso, isso faz sentido para mim, isso é legal. E ao mesmo tempo que quando você souber o que você quer, você se preparar, né, assim, de entender quais são os aspectos positivos da tua profissão, de entrar em contato com outros profissionais, por exemplo, eu sei que fulano é um bom psicólogo em tal área, e eu queria seguir tal área. Então, aposte de tentar conversar com ele, assim, tem muita gente bacana, sério mesmo, assim, por exemplo, eu falo muito, eu brinco muito assim, eu tive muitas desavenças nos meus tempos de aluno. Eu tive muitos problemas com a minha turma, mas é uma turma, assim, impecável, assim. Eu sempre aconselho o trabalho dos meus colegas de turma, porque, assim, são pessoas que estão se destacando em basicamente tudo que se propõe a fazer. A galera que está na clínica, a galera que está trabalhando na assistência, a galera que está trabalhando na organização, e são pessoas super acessíveis. Então, assim, eu queria conversar sobre psicologia clínica, eu tenho um medo e tal.
Tem muita gente que me manda mensagem e passa de 2, 3 horas conversando comigo e acha a coisa mais legal do mundo e fica super animado, super empolgado. Então, eu acho que o básico do básico é você estar próximo de gente que vai te apoiar. Eu já ouvi muitas vezes, por exemplo, de muita gente que psicologia clínica não dava dinheiro, de que para você se manter com psicologia clínica você ia levar um tempo. E eu tenho 1 ano e pouquinho de formado e estou vivendo tranquilamente. Então, assim, eu acho que vai muito sobre você estar em contato com pessoas que vão te proporcionar a ideia de como é trabalhar com aquele dali. Para quem me segue, quando dá tempo, vez ou outra eu estou, por exemplo, postando, olha, galera, aconteceu alguma coisa aqui na clínica, deixa eu mostrar para vocês, aconteceu isso é muito legal quando acontece. Promovo formação, por exemplo, às vezes o pessoal, olha, Fagner, tem informação clínica em tal coisa, eu vou e publico, pode não ser a área que eu quero, aliás, a abordagem que eu sigo, mas eu sempre estou publicando. Às vezes o pessoal chega para mim com propostas, né? Depois que teve o primeiro grupo de psicologia e adolescência, o pessoal quer muito sobre psicologia e infância. E aí sabe, são discussões que a gente vai criando. Então, assim, eu acho que para além do básico, que é estudar muito, igual um condenado, você tem que querer, né? Você tem que minimamente observar se aquilo ali faz sentido para você e tentar estar próximo dessas pessoas. Por exemplo, na graduação, existem professores que são só professores. E é uma questão de escolha, né? É uma questão que a gente vai formando os nossos currículos e tem professores que nunca tiveram contato com a clínica. Então, ao invés de você ter contato com esse professor, onde ele nunca teve nesse espaço que você quer estar, busque ter contato com outros profissionais também. De buscar psicólogos clínicos, organizacionais, assistentes técnicos da saúde, assistentes técnicos da educação, da assistência social. Então, assim, é você saber que o trabalho do psicólogo é enorme, muito grande, muito vasto, mas ao mesmo tempo que tem a possibilidade de você ter contato com esses profissionais. As redes sociais, elas ajudam muito nesse sentido. Então, assim, estudo, dedicação, preparação, mas também observar o lado humano, sabe, assim, dessa educação que pode ser também emocional, de você, eu gosto de fazer isso me personaliza de uma certa forma, isso me ajuda a construir um mundo melhor. Porque essa foi a forma que eu encontrei de criar um mundo melhor minimamente. Fazendo o meu trabalho de uma certa forma minimamente responsável, minimamente apaixonado pelo que eu faço, mas ao mesmo tempo entendendo as minhas demandas, os meus conflitos, os meus limites também. E é basicamente isso, assim. E seguir. Pois é, Fagner. Agora a gente vai finalizar aqui o nosso bate-papo. A gente já se estendeu um pouco. Novamente, eu agradeço muito a sua participação, a sua contribuição para o nosso trabalho, aqui em nome de toda a equipe. Eu acredito que a gente não está saindo dessa conversa aqui da mesma maneira que a gente entrou. Queria perguntar se meus colegas querem falar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Querem, pessoal? Wênia, Só agradecer Vitória. mesmo pelo momento. Só agradecer a ele mesmo pelo momento. Fagner, tu falou que não ia mencionar tua abordagem, porque é coisa mais pra frente tudo, e realmente a gente não tem muita noção sobre isso, mas eu fiquei curiosa. Poderia falar? Qual é a tua abordagem? A abordagem Posso, que tu usa? sim. Assim, isso daria acho que mais outra meia hora, só para eu explicar até onde eu cheguei. Mas eu vou tentar sucintar bem rapidinho, tá? Hoje eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental. Foi uma coisa, assim, muito doida para mim, porque até o final da graduação eu trabalhei com psicanálise. Eu era basicamente doente, acho que não existia outra palavra. Aliás, eu ainda sou doente por Lacan. É uma coisa que, assim, eu não tenho o que fazer e eu não quero estudar, eu leio por prazer, Lacan. Mas o que é que acontece? Quando você vai para a prática clínica, você entende que algumas questões elas precisam ter mais, elas precisam ser mais táteis, sabe? Assim, a gente precisa realmente conseguir tocar nessas condições. E aí o que era que acontecia? Eu hoje, 90% do meu público são crianças neuroatípicas. Então, o que é que acontece?
muitos dos pais, eles levavam para mim com um anseio, por exemplo, de que aquele paciente ele aprendesse, por exemplo, a verbalizar alguma coisa, a condicionar algum comportamento, enfim, a mostrar alguma coisa minimamente socialmente aceita, digamos assim. E a proposta da psicanálise, neste momento, não é isso, né? Assim, são propostas muito distintas. Outra coisa também, eu tinha uma paciente que ela se reclamava muito sobre a minha escuta, que acabava sendo uma escuta muito passiva, né? E isso demandava muito tempo nesse trabalho, por exemplo. Então, o que foi que aconteceu? Eu percebi que depois que eu comecei as minhas formações em terapia cognitiva, depois que eu comecei a ler, depois que eu comecei a ter, por exemplo, o livro da Judite como um livro de cabeceira, um livro que está aqui do lado da minha cama sempre, os atendimentos eles fluíam melhor. Eu acabava dando resultados mais rápidos, né? E apesar de ter toda uma discussão sobre a terapia cognitiva hoje em dia ser ou não uma questão de velocidade de tratamento, se robotiza ou não o paciente, e aí é uma coisa para depois, mas foi com ela que eu consegui ver resultado clínico, observável. Antes eu ficava muito nesse dialético, e hoje não. Hoje eu tenho resultado. Hoje alguns pacientes meus, criança, por exemplo, com síndrome de Down, que já consegue falar direitinho, que já consegue expor sentimentos, que consegue lidar com não, graças ao meu trabalho com terapia cognitiva. Então, assim, outra dica que eu vou dar bem rapidinho é o seguinte: quando vocês forem escolher abordagens de vocês, não vão com essa ideia de que a abordagem me escolheu, porque não existe isso. No final das contas, é trabalho e ciência. No final das contas, é trabalho, técnica, ciência e resultado. Ninguém vai para a clínica de vocês passar 5, 6 anos pagando uma terapia para não ver resultado. E, infelizmente, essa adaptação à psicanálise ela não me dava, né? Essa resposta. Ela não me dava. Dá para outros psicanalistas perfeitos que eu sigo até hoje, amo cada um do coração, do fundo do meu coração, mas para mim, Fagner só resolveu quando eu comecei a trabalhar com métodos cientificamente provados. E é por isso que hoje eu sou um defensor da psicologia baseada em evidência. Mas, como eu disse, é uma conversa para bem depois, até porque eu converso demais. Mas, assim, quando vocês forem escolher as abordagens de vocês, não vão com essa ideia de que é um chapéu do Harry Potter que vai ser colocado na cabeça de vocês e vocês vão ser escolhidos pelaquela abordagem. Escolham a abordagem de vocês baseada no trabalho científico, na ética, no comprometimento teórico. Não estou dizendo que a psicanálise não tenha isso, mas que, de uma certa forma, hoje, a psicologia baseada em evidência é o mais propício a isso. Foi por isso que hoje eu trabalho com ela. Muito bom. Então, escolher a abordagem não é do mesmo jeito que da escolha da varinha, né? Que é a varinha que escolhe o bruxo. Não. Alguém mais tem alguma coisa para contribuir? José Maria. Eu só quero agradecer pela prontidão de nos receber, né? E de compartilhar conosco as suas experiências, as suas vivências, desafios e conquistas. Isso só nos motiva a caminhar, né? Agora que iniciamos a nossa caminhada, tem aí grandes desafios pela frente, e eu só tenho a agradecer, né, por esta tarde de grande conhecimento e descoberta, né? Como o João falou, realmente nós sairemos deste encontro aqui com outras perspectivas, né? Eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigado, Fagner. Nada. E em nome aqui dos outros 2 colegas que não puderam participar, eu acredito que depois eles vão ver a gravação e também vão agradecer muito por esse momento. Wesley levantou a mão. Pode falar, Wesley. Eu sei que já está bem cansativo e já está bem extenso, mas assim, como foi essa descoberta, assim, tua na psicologia? Como foi que tu disse assim, eu quero ser psicólogo? Deu para ouvir? Deu. Tudo bem, galera, não se preocupem com o tempo, eu sou uma pessoa muito falante, por mim eu passo o dia todo falando da minha carreira em psicologia, eu gosto. O Wesley, Eu sei. diferente de todo mundo,
João, não faça isso com o seu convidado. Diferente de todo mundo tem uma história muito bonita, né? Psicologia, assim, eu queria psicologia porque eu era o amigo que escutava. Eu queria psicologia porque eu acho uma profissão muito bonita. Eu queria trabalhar, sendo bem sincero, com 3 coisas. Uma era a arte, de alguma certa forma, e no sentido não de produção de arte, mas estudar a arte, né? Essa coisa histórica da arte e tal. A segunda era moda, eu queria muito trabalhar com moda, e enfim. E a terceira era arte circense. Meu sonho era me sumir mais no circo. Pronto, quando eu tinha 17 anos, essas eram as minhas 3 vontades. Não tinha assim, meu Deus, eu quero uma profissão. Não, eu queria me mandar ali com um circo e ser feliz para sempre brincando dentro de um circo. Assim, me jogando de cima das coisas. Essa era a vontade quando eu tinha 17 anos. Porque eu tinha, na minha cabeça, eu tinha muito essa ideia de que com 17 anos eu não precisava saber sobre nada do mundo. Sabe? Eu era um adolescente muito consciente em certas coisas. Mas aí o que é que acontece? Uma certa vez eu fui fazer o vestibular, né? Aliás, a Unileão veio para nossa escola com, eu não sei se hoje tem, mas tinha cartãozinhos de desconto na matrícula ou era na prova, não sei, era um desconto. Aí eu olhei assim, aí tinha o nome dos cursos, né? Tinha educação física, enfim, tinha os cursos lá. Aí eu olhei assim, vou botar odonto na segunda opção, porque aí qualquer coisa, pelo menos eu vou andar chique. E na primeira opção eu vou botar psicologia, porque o nome é bonitinho. Eu lembro até hoje. Eu disse para minha amiga sentada do meu lado, eu disse para ela, amiga, eu vou colocar psicologia, porque é um nome bonito. Olha aí, tu é o quê? Psicólogo. Não sabia nem o que era, mas era um nome bonito. Beleza, eu peguei e botei, né? Aí fui fazer o vestibular, fui porque minhas amigas foram também. Tudo isso foi por causa das minhas amigas. Eu digo muito a elas, que eu sou o que eu sou ela graças a elas. Porque fui fazer o vestibular porque era uma topic cheia de aluno, eu não ia perder a oportunidade de andar na algazarra marrom um monte de gente. Fui fazer o vestibular, eu fui o único que passei. Elas nenhuma passaram. Foram estudar depois, né? Hoje estão nas federais, aí estão terminando de se formar, tem alguns já formados. Mas, assim, fui porque ia. Aí passei. Quando eu passei, eu fiquei, poxa, valeu, eu passei. E agora? Aí fui, né? Assim, não tinha o que fazer, já tinha me formado no ensino médio, fui fazer o curso. Primeiro semestre, tinha Reginaldo lá, os gritos. Tinha um povo lá, umas coisas meio doidas, uma sociologia que ninguém entendia. Tinha Larissa parecendo uma florzinha. Gente, isso aqui é legal, tô gostando disso aqui. Aí fui ficando. No quarto semestre, quando eu entrei no estágio básico, foi que eu vi o que era o trabalho do profissional de psicologia e tudo mais. Aí fui ficando, até que eu me formei. Aí quando eu me formei, eu disse, gente, sou psicóloga, ai que massa, bora. Pronto. Não teve assim, ai meu Deus, eu quero ser psicólogo porque eu acho linda. Nunca tinha ido, nunca tinha feito terapia, nunca tinha visto um psicólogo de perto. E aí, dentro do curso foi que eu fui conhecendo, fui fazendo terapia, fui fazendo essas coisas, mas assim, essa história linda que todo mundo tem de, eu queria fazer psicologia porque eu amo a mente humana, nunca existiu. Porque por mim, hoje, eu era um dos donos do Beto Carreiro. Não tem essa de psicólogo, não. Mas foi assim, foi muito bom. Eu digo que foi uma coisa que hoje eu não me vejo não sendo psicólogo. Hoje eu só me vejo sendo psicólogo e mais alguma coisa, ninguém sabe. Mas que psicologia me personalizou muito, me amadureceu muito. É um curso muito bom, é um curso muito rico, a gente tem muitas experiências interessantes. Infelizmente vocês estão tendo, né, assim, com essa questão do online acaba perdendo muita coisa. Mas assim, vocês vão ver o quão é bom, o quão é enriquecedor, o quão é grande. E para quem não vê, vai ficando, faz igual eu, vai ficando, uma hora se formou, pronto, está formado, bora. Não tem erro. Então, assim, acho que tem essas duas perspectivas, da pessoa que já entra apaixonada e sai apaixonada, e da pessoa que se apaixona ao longo do tempo, e tá tudo bem se apaixonar ao longo do tempo, porque eu tô tranquilo. A melhor pessoa, Fagner. A melhor pessoa. Mais alguma coisa, gente? Me veio na mente agora, é bem rapidinho, a respeito, Wagner,
que na clínica você escuta muito, né? Tem a ideia de que a pessoa escuta muito a problemática, as dificuldades, os desafios dos outros, e isso, você tem uma carga, né, de energia, você ouviu a problemática do outro, os problemas para o psicólogo clínico, ele precisa fazer essa terapia também para descarregar, para liberar essa energia do ouvido, né, de tantas pessoas. Existem dois tipos de serviços, assim, que quando você se forma é muito bom você fazer. Primeiro é terapia, né, a sua própria terapia, você vai lá em outro psicólogo. E outra coisa é uma coisa chamada supervisão, que geralmente você pega um psicólogo que é mais, como é que eu posso dizer, mais experiente do que você, da mesma abordagem que você, e aí você leva esses casos para ele te orientar ao que fazer, né? Então essa supervisão, ela é muito importante, justamente porque, por exemplo, não sei se acontece com os outros psicólogos, mas comigo acontece. Por exemplo, tem um caso X, e aquele caso X é muito intrigante, eu fico doido para falar com alguém. Eu não posso chegar em casa e dizer, mãe, mulher, tu não sabe o que aconteceu. Não posso. Então, assim, eu tenho que ter um espaço onde colocar isso, minimamente. E na supervisão, coberto com a conduta ética, eu consigo fazer isso, de chegar e falar para esse outro psicólogo sobre esses casos, de pedir uma orientação, uma leitura, uma pontuação que for, já alivia muito a gente. Aliás, só dele escutar o caso, só de saciar essa vontade, de falar sobre esse caso, de elaborar a partir da fala, já é show. Mas eu costumo dizer que, assim, sem terapia e sem supervisão fica meio difícil, principalmente, gente, no começo, assim, no começo é muito difícil, muito, muito, muito difícil. Você consegue, tem muita gente que consegue, tem muita gente que se vangloria, dizendo, nunca fiz supervisão, nunca fiz terapia, mas eu faço, até hoje. E se eu não fizer, eu acho que eu endoido, porque eu preciso, assim, eu sinto essa necessidade mesmo, assim, de alguns casos, de chegar e dizer, olha, está acontecendo dessa forma, eu estou tendo essa dificuldade, porque existe muita essa ideia também de que a gente consegue abarcar tudo e não consegue. Chegam uns casos para mim que eu fico, minha nossa senhora, e agora? Aí vou sentar, vou estudar, vou levar na supervisão, vou fazer uma coisa e outra. Eu costumo sempre dizer, por exemplo, para os meninos do grupo de adolescência, que às vezes era falando no grupo e anotando, porque eu lembrava que aquilo que eu estava falando servia para um caso lá da frente. Então, assim, acaba que o teu mundo vira em torno daqueles pacientes. A tua jornada profissional é para aquilo dali. Então, por exemplo, eu costumo sempre dizer, por exemplo, que às vezes eu sento e vou estudar quais são os desenhos do momento, quais são os youtubers que estão mais em alta, porque eu preciso desses conteúdos para a minha realidade cotidiana. Então, assim, terapia e supervisão, hoje em dia, sem sombra de dúvidas, assim, são as condições mais importantes que eu tenho, além dos meus estudos em TCC, está sendo o que me sustenta. Agradecendo, Fagner, a sua presença, você dedicar esse tempo para a gente, para você ter as nossas dúvidas, para você enriquecer a gente, porque, a gente pode ler o livro que for, a gente pode tirar a nota que for, pode participar do que for, mas se a gente não tiver uma experiência com alguém que realmente está ali todos os dias, em campo, fazendo, errando, acertando, a gente não vai atingir o objetivo. Seja para psicologia clínica, seja para psicologia hospitalar, seja para psicologia escolar, enfim, não importa a área, se a gente não tiver tendo esse contato, tanto através de estágios, onde a gente vai estar lá vivenciando aquilo, ou conversando com pessoas que exercem aquilo, a gente não vai conseguir chegar naquele objetivo. E eu tenho certeza que essa conversa já enriqueceu a gente. Acredito que tirou uns 6 meses de problemas assim com a psicologia. Se a gente não ter essa experiência e quando chegar lá na frente a gente lembrar, olha, o Fagner passou por isso, isso e isso, ele tomou tal atitude, como eu posso aplicar aquela experiência de Fagner na minha realidade agora? E, ter esse tato é muito bom, principalmente para quem, aliás, direcionadamente para quem está se formando, mas não deixa de ser um conhecimento para quem já exerce. E é isso. Muito obrigado, em nome de toda
todo o grupo, a gente agradece demais a sua presença e é isso.